Olá, seja muito bem-vindo a esse quadro Investidor Sem Fronteiras. Eu sou Douglas Niemeyer e eu estou falando para você diretamente da Europa, onde eu vou passar 3 meses viajando de motorhome com a minha família e você vai poder acompanhar essa viagem, conhecendo os lugares onde nós vamos passar e também conhecendo um pouco da minha jornada no mercado financeiro e como essa jornada pode também te ajudar na tua jornada dentro do mercado financeiro. Mas quem é o Douglas Niemeyer? Deixa eu falar um pouquinho de quem sou eu lá e até para você entender um pouquinho de onde isso encaixa dentro da nossa viagem aqui. Eu comecei no mercado financeiro lá em 2010 como holder de ações. A grande maioria das pessoas entra por esse universo, né, de guardar o dinheiro ali, comprar um pouquinho de ações todos os meses e tal. Só que lá em 2016 eu comecei a ver que, cara, para mim não era bem isso que eu queria. Como eu sou um cara mais ativo, eu venho da área de tecnologia, trabalhei 20 anos dentro de multinacionais de tecnologia, eu vinha dessa ideia de, cara, eu posso fazer mais no mercado financeiro, eu posso tirar dinheiro do mercado de uma forma um pouco mais eficiente. E aí eu entrei no universo de operar o mercado. Não estou falando de day trade, eu sou um cara que opero swing trade. E eu comecei a estudar sobre isso porque eu queria fazer com que meu dinheiro gerasse mais dinheiro para mim, a não ser só de eu colocando dinheiro no mercado. Por que eu estou falando isso para você? Eu tenho hoje 39 anos e eu sempre tive um sonho de me aposentar, né? Ter uma tranquilidade financeira antes dos 40 anos de idade, porque meu pai morreu com 40 anos de idade e eu nessa época tinha 18 anos. E eu sempre falei para minha mãe, depois que eu casei, eu falei para minha esposa que eu queria ter essa liberdade, porque meu pai, ele trabalhou que nem um cachorro e não conseguiu aproveitar nada da vida. Ele trabalhava de segunda a segunda, e domingo, meio-dia, que ele tirava um tempinho para ir no sítio lá da minha família e fazer um churrasquinho e tal, e no final do dia ele já voltava para continuar ali o trabalho dele dentro do mercado. E isso sempre gerou em mim um desejo muito grande de, cara, eu preciso poder usar o meu dinheiro de forma inteligente, de forma eficiente. E lá em 2018, nessa época, meu filho ele tinha menos de 1 ano de idade, eu saía às 5 da manhã de casa todos os dias e voltava praticamente às 7 da noite. Eu não vi o meu filho. Isso é uma realidade até hoje de muita gente. E nessa época eu queria sempre ter mais tempo para ficar com os meus filhos e também com a minha esposa, ficar com a minha família. E eu já tinha um capital ali nesse momento e as operações automatizadas, elas nesse momento elas já estavam praticamente afinadas a ponto de poder deixá-las rodando e não precisar mais olhar para elas durante o dia, até porque eu trabalhava numa multinacional de tecnologia e aos 20 anos trabalhando, eu ficava em cliente, eu ficava viajando, eu ficava dentro do escritório muitas vezes e não conseguia ficar acompanhando o mercado. E essa realidade é uma realidade de muita gente. E as ferramentas, depois de desenvolver elas, depois de deixar elas rodando, começaram a me dar uma confiança muito grande de poder usar elas para botar grana pesada e fazer meu dinheiro ali dentro trabalhar de forma eficiente. E aí a coisa começou a mudar. Em 2021, a gente saiu de viagem também pelo Brasil, né? A gente fez 2 anos de viagem ao longo de todo o litoral brasileiro até São Luís do Maranhão. E nesse momento eu já estava operando, já estava vivendo a grande liberdade que eu queria viver. Então, isso faz com que eu consiga hoje ter uma liberdade, não só uma liberdade financeira, mas também uma liberdade de tempo muito grande, porque o mercado financeiro me deu o que eu sempre busquei: liberdade e liberdade de tempo e liberdade financeira. Vamos fazer um passeio hoje pelo centro histórico de Provence, aqui pertinho de Paris. A gente já acordou de manhã, já está dando um rolezinho aqui. Olha que linda essa entradinha aqui para chegar lá. A gente vai entrar pelo portão principal da cidade, a gente vai deixar a van na entrada e aí vai andando, vai passar o dia andando ali pra gente conhecer. A gente parou ontem aqui, mas aí o dia tava chovendo, não deu para conhecer nada. A gente até saiu para andar, mas aí tava chovendo, não deu para fazer praticamente nada. Então hoje o dia abriu com um sol lindo, maravilhoso. A gente vai aproveitar esse dia lindamente e vai compartilhar tudo com vocês aí. Eu acho que para quem mora na Europa, talvez não seja algo tão expressivo de ver, mas pra gente que mora no Brasil,
e ver que no Brasil a gente não tem cidades tão antigas, né? Porque o Brasil ele tem aí 500 e poucos anos, e as cidades mais antigas que a gente conhece é Paraty, aquela região ali de Paraty que a gente já visitou algumas vezes, mas não é como isso aqui, né? Isso aqui é fantástico. Então isso aqui eu acho que pra gente que vem do Brasil e vê, fica muito mais evidente que a gente fica muito mais espantado, fica muito mais assombrado com a preservação das coisas que a gente enxerga aqui. A gente acabou de subir na torre aqui, bem legal. São 3 níveis, a gente está no primeiro nível. Isso aqui é lindo demais. Dá para ver toda a cidade aqui. Que maravilha, tem igreja. Fantástico. Fantástico isso aqui. E falando um pouquinho aqui do mercado financeiro francês, a gente tem várias empresas, a gente vai falar de 3 aqui especificamente. A primeira delas é a Louis Vuitton, uma empresa gigantesca, ela é dona de várias marcas, Dior, Givenchy, e ela vale incríveis 450 bilhões de euros nesse ano de 2024. É uma empresa extremamente consolidada no mercado de luxo. Ela tem artigos de couro, vestuário, ela trabalha também com perfumaria, ela tem vários itens, né, todos voltados para o mercado de luxo. Então, ela é uma empresa que, inclusive, aqui nas Olimpíadas da França, ela vai fazer um patrocínio, e isso vai também mostrar a força da marca, né? Essa parceria ela tem com esse objetivo também de fortalecer não só a marca da Louis Vuitton, mas também fortalecer as Olimpíadas como sendo uma união entre o luxo e o glamour, né? Então essa união ela tem esse objetivo também dessa parceria. E naturalmente um dos itens que a Louis Vuitton vai fornecer como um presente para os atletas é a caixa onde vai estar as medalhas. Então é aí um brinde bem interessante aí para os atletas que forem participar das Olimpíadas. E essa parceria ela tem sido vista pelos analistas como uma jogada bem interessante para o crescimento da Louis Vuitton, principalmente porque as Olimpíadas elas atingem países emergentes, onde a Louis Vuitton também quer entrar. Então, dada a popularidade das Olimpíadas, a Louis Vuitton também imagina que esse patrocínio vai fazer com que aumente a receita deles lá nesses países emergentes. E a segunda empresa é a Total Energy. É uma empresa que tem a sua fundação em 1924, uma empresa extremamente sólida, e ela é uma empresa do ramo de energia. Ela é uma das maiores empresas do ramo de energia do mundo, e ela está em mais de 130 países. E ela produz energia, tanto energia de petróleo, energia de gás e também energias renováveis, né, de eletricidade, e também está envolvida em projetos de energia eólica no processo de transição de energias não renováveis para energias renováveis. E essa empresa ela vale 140 bilhões de euros. E após a crise de 2008, ela investiu muito em energias renováveis. Ela começou a trabalhar muito mais com energias renováveis, porque o mundo todo começou aí nessa direção, e ela foi uma das pioneiras nessa área. E a terceira empresa que a gente vai falar aqui é a Sanofi. Ela é uma empresa do ramo farmacêutico. Ela foi fundada em 1973. E ela é uma empresa que é dedicada ao desenvolvimento, fabricação e também à comercialização de produtos terapêuticos. E ela é líder em vacinas. E essa empresa ela tem produtos para o tratamento de doenças raras, medicamentos também de prescrição para diversas áreas terapêuticas e também oncologia e imunologia e doenças cardiovasculares. E essa empresa vale incríveis 110 bilhões de euros. Me fala, você também já conhecia essa empresa? Eu não conhecia até agora. Aqui na França, uma das maiores dificuldades é a comunicação. Eu não falo francês, eu falo inglês, falo alemão, falo português, mas francês eu não falo. E aqui os franceses, eles não fazem questão nenhuma de falar inglês. Muito pelo contrário, você começa a falar inglês, eles já ficam assim todos com o pé atrás.
mas eu acabei usando o Google Tradutor. Hoje a tecnologia facilita muito, né, a comunicação e tudo mais. Aí eu acabei usando o tradutor para fazer a comunicação e pedir aquilo que eu queria pedir, perguntar as informações que eu precisava e tudo mais. Para o mercado financeiro me lembrou uma coisa: as maiores dificuldades que eu tive no mercado financeiro foi não estar preparado para ele. E ao longo dos anos eu fui me preparando, né? E isso eu acho que é uma das coisas que a maioria das pessoas peca. Ela entra no mercado e não se prepara da forma adequada para conseguir extrair do mercado aquilo que de melhor ele pode dar, que é justamente você conseguir fazer dinheiro, né? Fazer o seu dinheiro crescer dentro do mercado. E aí justamente entra uma série de coisas, né? Você ter ferramentas, assim como para a comunicação, que eu usei para fazer aqui na França a comunicação. No mercado existem ferramentas excelentes para você conseguir operar o mercado, né? Fazer dinheiro no mercado. E quanto mais preparado você tiver para usar essas ferramentas e usar o seu conhecimento dentro do mercado, quanto mais conhecimento você adquirir dentro do mercado, menos dificuldade você vai passar dentro da sua jornada no mercado financeiro. E você pode negociar também o índice francês, né, que é o Euronext, é o CAC 40, com o ticker dele é FRA40. Então você pode negociar ele tranquilamente. E essas três empresas que eu falei, elas compõem também esse índice das 40 maiores empresas do mercado europeu. Então você pode também fazer as suas operações tanto nas empresas ou diretamente no próprio índice, assim como no Brasil nós temos o nosso Ibovespa, nos Estados Unidos nós temos o S&P 500, aqui nós temos também o FRA40, e é um excelente veículo para você fazer dinheiro no mercado financeiro, seja day trade, ou seja swing trade, ou eventualmente até position trade. Bom, falando um pouquinho da corretora, nada como você ter uma corretora que te ofereça os produtos que você vai trabalhar todos no mesmo lugar e com a transparência que a Active tem. Simplesmente eu opero índices, opero ações, já operei commodities em alguns momentos, hoje eu opero mais índices e ações. Mas você pode operar qualquer ativo que você quiser, para literalmente você ser um investidor que busca ter uma rentabilidade acima da média. Então você pode encontrar todos os ativos em um único lugar. E o melhor, né, você ter o seu dinheiro em dólar ou parte do seu dinheiro. Eu sempre falo, cara, é muito importante você, no processo de construção do seu patrimônio, para você eventualmente buscar a sua independência financeira, buscar comprar uma casa, buscar comprar um carro, seja lá qual for o seu objetivo financeiro, você ter isso já, você ter o seu dinheiro já em dólar. Por quê? A gente vê ano a ano o nosso dinheiro se deteriorando no Brasil, né? Você vê o real ele desvalorizando, né? Você vê isso na gôndola, você vê isso no supermercado, você vê isso em todos os lugares, né? Quando eu fui para os Estados Unidos em 2012, o dólar ele valia praticamente R$1,80. Hoje a gente está falando de dólar a R$5,80, né? Chegou a bater R$6 há um tempo atrás e agora está na média de 5 a 5,50, 5,80. Então, naturalmente, a escalada do valor do dólar mostra que a gente precisa ter investimentos fora do Brasil. E para você fazer isso, você pode fazer isso através da própria Active Trades. Você pode, mesmo sendo um investidor que quer montar uma carteira de ações, você pode, custos extremamente competitivos. Então, ela é uma corretora já desenhada, como ela mesma fala, né, uma corretora para traders. Então, eu sempre faço as minhas operações com a Active porque é o lugar que eu me sinto acolhido, é o lugar que eu me sinto seguro, é o lugar que eu me sinto extremamente bem atendido, principalmente falando de operações automatizadas, né? A infraestrutura que você tem, você de longe é a melhor infraestrutura para conseguir operar dessa forma. Tanto é que eu estou fazendo essa viagem e os robôs estão lá trabalhando de forma completamente automática. Uma vez por semana eu vou lá, acesso a minha máquina, acesso lá, dou uma olhada para ver como é que está acontecendo e simplesmente deixo as coisas acontecerem, porque diferente do Brasil, que eu já operei no Brasil com robôs no passado também, você tem uma dificuldade absurda de infraestrutura. Lá você praticamente não tem nenhum tipo de problema. Já opero há muitos anos e graças a Deus não tive nenhum problema. Então
você ter acesso a esse tipo de plataforma, tecnologia e também os mercados que ela disponibiliza, sem dúvida nenhuma, é um passo, eu diria que essencial para toda pessoa que quer se tornar um investidor, um trader que tem condições de fazer o seu dinheiro crescer. E você tá vendo a França toda bonita, as Olimpíadas acontecendo, super desenvolvida, riquíssima e tal, mas nem sempre foi assim. Ela teve altos e baixos, né? A gente teve várias crises, e as três principais crises que aconteceram na França foi lá em 29, a Grande Depressão, depois em 73 a gente teve a crise do petróleo, e depois em 2008, né, a gente teve a grande crise global que atingiu também a Europa e a França. Mas ela se recuperou de diferentes formas em cada um desses momentos. Por que eu estou falando isso para você? A vida nos investimentos, no mercado financeiro como trader, também tem altos e baixos, né? Você vê aqui eu falando contigo e tal, você acha, pô, o Douglas está lá, tá tudo bem e tal, mas nem sempre foi assim. Até consolidar o meu método, até consolidar a forma de operar para ser lucrativo, ser consistente, vai tempo. Independentemente de qual mercado que você vai operar, você precisa conseguir ser resiliente a ponto de superar os altos e baixos que vão acontecer inevitavelmente. Então você vai ter altos, vai ter baixos, e você vai conseguir superar eles. Conseguindo superar eles é o que vai tornar você aquele investidor que você quer ser, aquele trader que vai conseguir fazer dinheiro. Você vai perder dinheiro em momentos, vai, inevitavelmente. Então tenha na mente que você precisa ter resiliência para conseguir superar isso, para você ser lucrativo no mercado. Olha só, uma mensagem final para você que está acompanhando a nossa série do Investidor Sem Fronteiras. Você nunca é velho demais para definir um novo objetivo ou sonhar um novo sonho. Por que eu estou falando isso? Eu não sei qual é o seu objetivo, qual é o seu sonho. O meu objetivo no mercado financeiro sempre foi ter liberdade. E a liberdade que eu tenho hoje, graças ao que o mercado me proporciona, é muito maior do que ser milionário, ser rico. Não tem a ver com isso. Como eu falei, meu pai ele morreu muito jovem. Ele deixou de fazer muita coisa porque ele trabalhava muito e ele simplesmente deixou tantos sonhos para trás. Eu não quero passar pela vida em vão. Eu não quero passar por aqui simplesmente trabalhando igual um doido, fazendo as coisas que o mundo diz para que eu faça porque aquilo é o certo. Eu quero aproveitar o melhor que esse mundo pode me dar. Eu não estou falando aqui de consumo, tá? Eu sou uma pessoa que eu não me preocupo com consumir coisas, eu me preocupo em ter experiências. É isso que eu levo para os meus filhos, eu levo isso comigo porque eu acredito que isso vai, sem dúvida nenhuma, colocar muito mais, plantar muito mais sementes no coração deles. E isso é o que é legal para mim. Eu não sei qual é o seu sonho, se você quer ter uma casa, legal, se você quer viajar no motorhome, legal. O ponto é, persiga os seus sonhos, porque vale a pena viver uma vida que você, quando tiver seus 70, 80, se Deus quiser 90 anos, se olhe para trás e diga assim, cara, valeu a pena ter vivido e valeu a pena tudo que eu fiz até aqui. Isso é o que eu desejo para você, que você, quando chegar lá na frente, você possa olhar e dizer o seguinte, cara, valeu a pena. E hoje, oficialmente, estamos deixando a França e indo em direção ao novo país, que é a Bélgica. A gente vai conhecer, vai compartilhar com você. Te vejo no próximo episódio.